O seminário de hoje tem como temática assistência, uma prática de construção da virtude de solidariedade. E não haveria lugar melhor para a gente falar de assistência e aprender um pouco sobre isso. Jesus nos disse: amai a seu próximo como a ti mesmo, há 2000 anos atrás. E até hoje a gente ainda reflete sobre essa frase e a gente ainda tenta aprender um pouco com ela. E para a gente poder, então, dar início ao nosso seminário, eu gostaria de passar a palavra ao nosso irmão César, presidente da Federação Espírita Brasileira, para fazer algumas palavras iniciais. Nós estamos num momento de bastante alegria para a Federação Espírita Brasileira, em que recepcionamos este movimento que é o seminário que fala da pedagogia das virtudes. É interessante para nós que o nosso companheiro Ulisses Riedel, coordenador da ONG, né, União Planetária, é um parceiro antigo da Federação Espírita Brasileira, em vários movimentos, né, que aconteceram aqui na cidade. E agora, recentemente, com este novo movimento que visa a cultivar valores, é extremamente oportuno, extremamente necessário para todos nós. A Federação Espírita Brasileira, ela tem por missão contribuir para a formação do homem de bem. Então, essa missão de formação do homem de bem tem tudo a ver com a proposta desse trabalho e do seminário do dia de hoje. E também, entre os valores que foram definidos no planejamento estratégico da Federação Espírita Brasileira, nós gostaríamos de destacar a caridade, a humildade, a simplicidade, a união, a fraternidade, a solidariedade, ou seja, enfim, tudo isso tem a ver com a moral cristã, com o ensino moral do Cristo, e que é comum a diversas religiões. Então, neste momento, é realmente extremamente festivo para nós recebermos os visitantes, os expositores que aqui estarão desenvolvendo a sua palavra. Nosso companheiro Luiz Cláudio Costa, ele é inclusive um colaborador da FEB e facilitador de curso, inclusive, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O companheiro Hélio Blume é diretor da casa e trabalha também na coordenação de cursos aqui da Federação Espírita Brasileira. E para assinalar o interesse que a FEB mantém em participar, em ter uma atuação na sociedade, nós temos nos últimos tempos incentivado e nos dedicado bastante a movimentos em defesa da vida, em movimentos que trabalhem no sentido interreligioso, não é? Em movimentos que reúnam a sociedade civil. Para a gente iniciar, eu gostaria de passar a palavra para o nosso irmão Hélio Blume, que é diretor da FEB. Queridos irmãos, continuando o processo de harmonização, convém que nós nos mobilizemos também, façamos uso da prece, para nos elevar em condições vibratórias. Dessa forma, convido a todos a orarmos ao plano superior da vida, para que esse nos auxilie a melhor nos posicionar, a recepcionar as inspirações superiores e que podemos dela nos beneficiar. Especialmente dessa noite, quando falamos de assistência, possamos nos aproximar daquele que entre nós marcou a presença, deixou profundas marcas em nossos corações. Por isso, que as inspirações do plano superior, que as inspirações de Jesus possam se fazer em cada um de nós, nos auxiliar numa fixação ampliada e auxiliar na sensibilização do nosso ser, para que seja mais fácil caminhar. Dessa forma, Jesus permaneça em cada um de nós, que sua paz e seu amor estejam entre nós. Que assim seja. Os nossos companheiros já se posicionaram.
e compete-nos falar, então, desse tema, e nós optamos por fazer uma pequena abordagem inicial, lembrando-nos, então, de quê? De que seriam as virtudes. Nós vamos ver vários conceitos sobre isso, entre eles o de Aristóteles, que classificou as virtudes em intelectuais e morais. As nossas virtudes chamadas intelectuais, nós estamos bem, nós temos evoluído bem, as nossas tecnologias, a nossa intelectualidade. Agora, as questões morais que deixam, de uma certa forma, um convite para cada um de nós continuar o nosso aprimoramento. E aí nós vamos nos debater com a questão de que como desenvolver virtudes, como construir virtudes. Vamos percebendo que, em verdade, elas são educadas pelo exercício, ou seja, virtude é um processo. Nós, na verdade, nunca vamos terminar ela, porque ela vai estar sempre em formação, em transformação, em ajuste, em melhoria. E temos no segundo aspecto aí a colocação de que, em verdade, colocando em prática o que nós sabemos, é que nós vamos estar abrindo novas portas em nós, em termos de conhecimento, em termos de possibilidades, para fazer novos aprendizados. Então, esse é um convite muito sábio daquele que exerceu a pedagogia do amor entre nós, auxiliando-nos sempre a compreender que é o exercício que vai nos tornar melhores. E que todos, individualmente, podem colaborar para que o bem-estar social possa se ampliar. Ou seja, nós não temos impedimentos. Da parte das leis divinas, da parte das leis naturais, nós não temos impedimentos. Significa dizer que todos nós podemos trabalhar no processo da construção das virtudes. Para que a gente possa fazer uma reflexão, é nosso objetivo, cada um de nós, com as suas diversidades, experiências aqui, aproveitarmos o momento e reflexionarmos. Nós sabemos que nós vivemos um tempo de transição. Nós sempre vivemos, mas o momento atual é um momento que, segundo alguns espíritos, guarda similitude com os tempos da vinda do Cristo entre nós. Significa dizer que nós vivemos um momento acelerado, intenso, de transformações. E nós sabemos todos que nós vamos estar colaborando nesse processo de transformação maior a partir de nossas transformações chamadas individuais. E nós vivemos cercados, todos nós, independente da nossa condição, da nossa crença religiosa, dos nossos conhecimentos, nós sabemos que nós vivemos um mundo eletromagnético em nossas voltas, onde nós, de uma certa forma, participamos da construção de um mundo e somos por ele interferidos. Essa relação, por mais que nós não queiramos, ela existe, e nós vivemos um tempo atual de inspirações chamadas cósmicas e possibilidades, independente do credo religioso, que nos possibilita inserir neste contexto, já não mais como seres individuais, mas como seres que assumem uma posição de seres chamados cósmicos. E, querendo ou não, estamos sempre vivendo em associação de sintonias, de faixa de vibração, sentindo, mentalizando, falando. Nós vamos estar produzindo, trabalhando emoções e produzindo sentimentos. Querendo ou não, vivemos numa constante sintonia entre todas as nossas companhias, no plano encarnado e desencarnado, e que nos convidam à reflexão. No momento onde nós temos uma situação que as estatísticas mostram, onde a maioria dos problemas que nos afetam tem sua origem no desequilíbrio emocional, somos convidados a refletir para, a partir deste equilíbrio, poder trabalhar a questão de melhores sentimentos. Então, vivemos um tempo de intensas transformações, querendo ou não, aceleradamente, independente das nossas posições. Segundo Emmanuel, muito ajuda quem não atrapalha, convida-nos a todos os instantes a nós nos posicionarmos como agentes dessa transformação. E somos, então, pelas questões que são apresentadas. Por exemplo, quando nós analisamos as estatísticas, os seminários, as discussões que universidades, organismos internacionais promovem, elas comentam que os nossos maiores problemas estão nas questões das relações interpessoais. Trazemos aqui uma expressão de um escritor que tem
se posicionado, já desencarnado agora, mas se posicionou e é lembrado no mundo inteiro por essa questão de nos lembrar que elas são fundamentais. Ele diz o seguinte: ao lidar com pessoas, lembre-se de que você não está lidando com seres lógicos, e sim com seres emocionais. Nós temos os nossos exemplos, independente do credo religioso, nós temos aqueles que nos alcançaram com seus exemplos e com sua bondade e conhecimento impulsionaram o desenvolvimento da sociedade humana e continuam impulsionando. Temos aí vários exemplos e somos convidados a refletir sobre eles. O Cristo nos disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Este é o convite dele, entre outros, né? Independente do credo religioso, nós temos esse convite externados para todos nós. Kardec já falava em assistência, então entrando mais no tema assistência propriamente dito, ele já dizia aqui, coloque em primeira instância o consolo, que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Nós sabemos disso. Numa sociedade que, querendo ou não, as suas notícias nos alcançam a todo instante, nós sabemos que essas realidades se fazem entre nós. Esse personagem nos sensibiliza de forma muito especial, por uma razão muito simples, pelos seus aspectos físicos, pela sua conduta, pelas coisas que o atraíam, pela sua forma de vivenciar as virtudes, e temos nele um exemplo presente, e que de uma certa forma usava recursos muito simples, como por exemplo, falar num tom muito baixo para fazer com que as pessoas se aproximassem dele, e consequentemente conseguir com isso a proximidade entre os corações, e dessa forma uma melhor forma de passar energias, de trocar energias. Então nós temos aí um exemplo, e quando nós vemos nos tempos atuais as organizações se reunindo e pedindo paz, nós temos aí um exemplo que nos convida à reflexão no sentido de vivenciar e construção de virtudes. Bom, analisando isso, então, como uma contextualização inicial, nós percebemos que nós temos, então, a oportunidade de servir e construir aonde? Em qualquer lugar. Na via pública, em nossas casas, em nossas oficinas de trabalho, onde quer que estejamos. Nós temos a oportunidade de servir e construir virtudes. Fazendo o quê? Despertando aquela parte, às vezes obscurecida, sob os escombros e preocupações ligeiras que estão em nós. A parte divina, né, que está em nós, nós temos esse convite. E a assistência nos oferece vários instrumentos, nós sabemos disso. Talvez não tenhamos dado a atenção suficiente, e se nós formos reflexionar, nós vamos perceber que o mundo precisa muito, os nossos irmãos e a nós mesmos, nós precisamos muito fazer com que ela se faça, nas suas diferentes formas e graus entre nós. Somos chamados a refletir sobre isso. E aí vamos detalhar um pouquinho o que nós fizemos aqui dentro dessa casa. Nós temos uma atividade onde nós temos um apoio nas ações do acolher, consolar e esclarecer. Numa tríade numerada por uma série de espíritos que nos convidam ao acolhimento melhor, que nos convida a fazer com que a própria doutrina, o próprio evangelho possa se tornar consolador entre nós e, por fim, esclarecer. Esclarecer como? Nós vamos perceber aqui nada melhor do que o exemplo para poder ajudar na construção dessas virtudes. E nós temos em nossa volta irmãos com os mais diferentes problemas e necessidades. Somos convidados, então, a fazer com que as nossas percepções ampliem-nos esses cenários, e não é preciso fazer muito esforço, nós vamos perceber, a partir, então, da nossa tomada de posição, de consciência, o que fazer, como proceder, a quem assistir. É um questionamento que muitas vezes faz com que nós nos detemos em nossas ações, na falta de planejamentos e complexidades, e esquecemos que muitas vezes o ótimo é inimigo do bom, porque nós acabamos planejando, etc., e deixando de executar algumas ações muito simples que já foram nos recomendadas. Então, na questão do acolher, como acolher?
Será que existe uma técnica? Será que o intelecto interfere? Será que os ambientes interferem? Qual é a melhor forma de nós acolhermos os irmãos, de nós nos acolhermos, trabalhadores que somos da causa, né, nas nossas organizações? Como proceder? Como melhor acolher? E nós vamos perceber que o melhor é colocar em prática o que nossos exemplos aí nos deixaram e continuam nos inspirando nos tempos atuais. Vem a questão do acolher com atenção. Nos tempos atuais, por circunstâncias de desenvolvimento tecnológico entre nós temos as mídias facilitando a comunicação, mas nem sempre a proximidade, principalmente dos corações. A troca energética, os problemas de depressão, de emoção, começam a se complexar porque nós temos uma situação. Então, redobrar a atenção, para acolher com atenção, com gentileza, aquela gentileza que parece meio fora de moda, né, ela possa ser colocada em prática. Um sorriso terno. Nós sabemos, pelos diferentes relatos, que muitas situações mais drásticas da humanidade foram alteradas por um leve sorriso. Então, somos convidados a refletir sobre isso, sem sinais de cansaço, ou seja, de uma forma amorosa, procurando fazer o quê? Sem repreensão, né? Porque a maioria dos assistidos, com as suas problemáticas, se nós começarmos com a repreensão, nós não vamos chegar na sensibilização. Sem apontar falhas ou defeitos. Nós sabemos que todos os temos. Então, não nos deter em relação a isso. Sem julgamentos, que nós somos tão conduzidos, estimulados a fazer isso, por a questão da competitividade que nós vivemos em sociedade, onde parece que para nós termos sucesso é preciso chegar à direção de uma empresa, etc. E nós vamos nos esquecendo de que muitas vezes, em função disso, nós julgamos. Somos convidados a respeitar as limitações, as dificuldades de cada um, pelas razões que colocamos e vamos colocar. A questão do consolar. Sabemos que a religião veio entre nós. Nós temos essas notícias, as experiências vividas dos mensageiros, do próprio Cristo, convidando-nos a quê? Aos aspectos consoladores. E aí nós vamos perceber, né, que nós temos tido consolações. Mas será que na medida justa? E perguntamos-nos, como se consola alguém que nós não conhecemos? Será que nos tempos atuais nós temos tempo para nós conhecer? Será que aquela questão mais simples, né, que já nós ouvemos e que ainda, felizmente, nas cidades do interior existe, de um contato mais próximo, de uma conversa mais amena, não nos está fazendo falta? E nós vamos perceber o quê? Que nós temos, então, que redobrar as nossas atenções em relação àquele que nós buscamos assistir. E nós vamos perceber que nós temos um indivíduo que muitas vezes se acerca de nós, busca as organizações assistenciais com interesse simplesmente pelo aspecto de curiosidade. Temos aqueles outros que vivem sob os pendores da angústia. Temos aqueles que são extremamente desconfiados, né, em função de experiências vivenciadas, de situações que já enfrentaram. Temos os desanimados, né, na forma de atendidos, e que nós precisamos, obviamente, prestar atenção nisso. Nós temos aqueles inibidos, que normalmente, né, acabam ficando retraídos, convidando-nos a exercício do melhor no sentido da assistência. Convém-nos uma reflexão também sobre como estes nos enxergam. Como que o atendido costuma nos ver? Fechados? Abertos? Sorriso espontâneo? Estranhos? Será que ele conhece? Será que nós temos intimidade? Às vezes, com os rótulos de indivíduos santos, amáveis entre si ou entre nós, aqueles que assistem, será que tem amabilidade demonstrada? Indiferentes com os outros, detentores de todas as respostas, como salvadores da pátria, ou então, às vezes, como ETs, como indivíduos que fazem uma compreensão diferente e aí, obviamente, são santificados, ou então tem essa feição chamada de ET. Numa análise geral, o que desagrada aos assistidos? Nos mostra as diferentes situações que ficar isolado, não ser bem acolhido, não ser recepcionado, não ser incorporado a um grupo, ficar isolado é algo que desagrada. A indiferença tão comum, mas tratada com uma estranha normalidade entre nós, também nos convida a refletir para que
nas nossas organizações de assistência, em nossos lares, casas, a gente possa se livrar um pouco desse problema de indiferença. As chamadas conversas longas, como muitas vezes nós não conversamos, em função dos mecanismos de evolução tecnológica, dos WhatsApp, dos e-mails, etc., quando nós temos oportunidade, as nossas conversas se estendem. O discurso muitas vezes caminha para o lado ofensivo, no sentido de nós não termos a concordância do nosso ponto de vista, a falta de cortesia, simpatia e calor humano, mesmo com as educações chamadas formais, que vão nos polindo em termos de educação, nós vamos perceber que nós vamos falar de uma coisa que está além disso, uma coisa que está além, ou seja, não basta nós expressarmos uma palavra amorosa se ela não estiver carregada de uma nogia na mesma proporção. Olhar inadequado, desconfiança ou reprovação, querendo ou não, as nossas diferentes situações terrenas vão nos levando a isso. Perguntas inadequadas, uma certa pressão, interrogatório, e que muitas vezes só vai assolar aquele que se faz na forma de necessitado e que nós então desprezamos a oportunidade. Bajulação excessiva, costumamos também às vezes nos ater a isso. Anúncios demasiados, pedidos de contribuição, desorganização, às vezes por várias razões, temos um compromisso com os nossos trabalhos, em função disso nós estamos meio que desorganizados, e isso normalmente não agrada aquele que busca assistência. Uma espécie de bagunça, desordem, e vê os chamados grupinhos, chamadas panelas, numa certa forma se fazendo, dificultando aquela relação mais simples, franca e espontânea entre nós. Vem a questão de esclarecer. Como esclarecer? Com diferentes coisas publicadas, com tantas filosofias e teorias conhecidas, com nossa intelectualidade esclarecida, nós ainda temos uma certa necessidade de refletir sobre como esclarecer. Nós temos os nossos exemplos. Então, nós utilizamos de uma certa forma isso que nós falamos como roteiro de nossas próprias existências, ou seja, se nós formos acompanhados com os olhares por aqueles que são assistidos por nós, eles encontram correspondência, é uma das questões que somos convidados a refletir. Temos a enumeração de algumas propostas. Então, no sentido de prestar auxílio, no sentido de atender aos princípios da assistência, nos seus aspectos múltiplos, que se estende para acolher, consolar, esclarecer, nós vamos perceber que, obviamente, nós precisamos estar cientes que precisamos fazer um esforço pessoal e que é intransferível. Lembramos-nos de Joana de Ângeles, entre outros, dizendo: é natural que a compreensão de vocês sobre isso já esteja acontecendo. O que nós estranhamos é o pouco esforço, muitas vezes, que a gente faz no sentido de assumir o compromisso, de dar essa cota de colaboração chamada pessoal e que é intransferível. Uma atitude mental positiva. Com as mídias, com as notícias alcançando-nos, para dar ibope, são normalmente acompanhados de aspectos negativos, nós temos necessidade de propagar e assumir atitudes positivas que vão facilitar o quê? A interação com o plano superior da nossa própria existência. A fé e humildade. Precisamos crer, precisamos, obviamente, ter uma fé forte, capaz de nos sustentar em diferentes momentos, e humildade é aquela primeira virtude nunca dispensada, e por causa disso que ele nasceu na manjedoura. Podia ter nascido em qualquer outro lugar, mas o fez na manjedoura, como nos dá a primeira grande lição. Confiança em si e na providência divina. Estar conectado com o divino. Estar sintonizado com as forças de criação, que se fazem permanentes, estão num plano superior, procurando-nos a atenção e a sensibilidade. Somos convidados a construir um sistema de confiança e acreditar na fé, na providência divina. E os nossos compromissos chamados morais. Nós vamos perceber que nós temos necessidade, sim, a humanidade carece de exemplos morais e podemos fazer os nossos exercícios nesse sentido. Temos, então, os chamados cuidados operacionais, que seriam cumprimentar e dar boas-vindas, fazer uso daqueles velhos artifícios de estender a mão, do cumprimento, de um sorriso, de um acolhimento, facilitando-nos a própria assistência a posterior. Colocar-nos à disposição, ou seja, em diferentes momentos, estar à disposição. Deixar o atendido à vontade sem constrangê-lo. Já falamos antes, nós precisamos criar uma questão de simplicidade para que possam se expressar essas realidades de uma forma mais ampla.
responder dúvidas e indagações de maneira clara, objetiva, imprimindo afetividade. Nós temos sido efetivos. As nossas efetividades, no sentido do exercício do nosso viver, ganha amplidão. Agora, será que somos afetivos o suficiente? Será que nós estamos conseguindo associar a questão da afetividade à efetividade? Como fazê-lo, a não ser agindo com naturalidade? Se nós conseguirmos interiorizar esses aspectos, a importância disso, os nossos momentos de transposição, de exposição espontânea, vão nos dar uma condição natural e segura de fazer uma boa assistência. Estabelecer uma conversa, um diálogo fraterno, que seja agradável, porque nós já estamos cansados de notícias pesarosas. Evitando atitudes de confessionário, dando a oportunidade para o atendido expor livremente suas dificuldades e necessidades, para que aí a gente possa agir. Muitas vezes nós temos, algumas organizações assistenciais tão cheias das suas organizações chamadas terrenas, escritas, que o indivíduo muitas vezes desiste. Por quê? Porque ele, para preencher formulário, para ele preencher não sei o que lá, fazer uma série de situações, ele vai acabar não abrindo espaço para acolhimento. Em relação ao foco no objetivo da assistência, para nós podermos auxiliar em verdade, nós precisamos saber ouvir. Se nossos ouvidos, e aí nos lembra o saudoso Rubens Alves, que diz o seguinte, nós deveríamos estar, dizia, porque desencarnou, dizia que nós estamos convidados a fazer cursos de escutatória, ao invés de oratória, porque para saber ouvir, silenciar, dessa forma, conseguir fazer com que o eu divino possa ter uma oportunidade, amparar. Como fazê-lo? Nós temos os nossos exemplos. Esclarecer, e nós vamos perceber que a melhor forma de esclarecer é com o nosso exemplo, ele que vai arrastar a multidão. Conseguir conciliar as nossas orações, as nossas religações com o plano superior da vida nos momentos de assistência e, acima de tudo, exemplificar. Os nossos exemplos, como já foi dito a Pedro repetiu, em diferentes momentos foi dito, eles são os que verdadeiramente transformam e arrastam a multidão. Com foco na atitude, nós precisamos ter bom senso, conseguir discernir, ter uma ideia da amplidão das nossas ações, fazer com que a nossa harmonia emocional possa estar clara, transparente, dar segurança para aqueles que vêm receber, muitas vezes, uma palavra de conforto. Apoiados numa fé, que essa sim, se for bem situada, vai nos dar segurança e ter a disponibilidade, que muitas vezes nós temos as dificuldades com o nosso corre-corre, nós não aparentemente estamos preocupados em estar disponíveis, mas não aparentamos disponibilidade. Boa vontade em relação às situações que se apresentam e sermos perseverantes. As situações, se são inusitadas, as mais diferentes, e se estão sendo crescentes entre nós, se nós temos a Organização Mundial da Saúde, que nos lembra que 84% das doenças estão na esfera da nossa emoção, nós vamos perceber que nós estamos num processo de crescimento ainda e precisamos, então, atentar para a perseverança. Então, requisitos necessários para aquele que quer se atrelar ao trabalho de assistência: serenidade, equilíbrio emocional, segurança, ponderação, paciência. Como fazê-lo? Nós valemos os exemplos da Sueli, que associa esses aspectos que nós já conhecemos, de uma certa forma, a questão da empatia. A questão de sentir mais dentro da nossa alma, sentir de uma forma mais profunda, ou seja, nos sensibilizar. Alguns amigos espirituais nos lembram que, na maioria das vezes, nós andamos como telefones ocupados. E por mais que as suas emanações nos busquem, nós não estamos receptivos. Então, convidados a nos sensibilizar com as diferentes situações para perceber a experiência do outro. E não nos enganemos, somos um país que tem essa condição e, consequentemente, a responsabilidade. Temos aí o exemplo último da Copa, que nos mostra que nós temos um jeito todo especial de envolver, de acolher, quando nós estamos conscientes. Sentir com cada pessoa os sofrimentos de dificuldades que atravessam, sentir-se solidário. É uma questão de simpatia. Os nossos
pesquisas médicas vão nos mostrando que nós produzimos peptídeos chamados simpatinas quando nós somos simpáticos. Então nós vamos percebendo que nós mesmos nos beneficiamos disso. A maioria de nós já aprendeu com essa educação chamada social a ser simpático. Somos polidos socialmente. Mas será que nós somos empáticos? Será que nós estamos conseguindo perceber a importância dessa questão mais ampla e que seria nessa mobilização do amor, como foi dito aqui no momento inicial pela Bianca, se nós não mobilizarmos a condição de amor que temos em nós, como é que nós vamos atingir o coração? E nós sabemos que do intelecto nós cuidamos, por diferentes situações, oportunidades, mas os nossos corações, eles estão com estranhos vazios existenciais e que estamos convidados a preencher. Então nós vamos percebendo que se nós nos convencermos disso, da importância disso, e usarmos isso nas nossas ações, nós vamos conseguir, em cima de questões como eu tenho tempo para ouvir, deixar o assistido à vontade, me coloca à sua disposição. Uma disposição para transcender as limitações do tempo e os próprios conteúdos emocionais, pessoais, evitando que seus princípios e valores interfiram no depoimento de quem fala, ou seja, voltamos ao ouvir. Recomendações práticas, evitar as nossas chamadas opiniões pessoais. Somos muito hábeis nisso, já nos dizia o apóstolo Paulo. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos usando toda a nossa condição intelectual e vamos estar lançando mão de uma série de condições e as nossas opiniões pessoais às vezes vão prevalecer. Falar com simplicidade, mais do que nunca, nós temos inúmeros exemplos entre nós que nos convidam a não complexar. Nós temos aí vários exemplos, lembrando-nos que nós temos uma atenção e interesse especial pela complexidade, como se ali estivesse a verdade. E vamos fazendo o que com isso? Vamos, de uma certa forma, complicando o processo de assistência, complexando ele, e a interação das partes, assistente e assistido, neste contexto, se faz o quê? Pouco resolutiva, ou seja, quando nós interagimos com uma situação complexa, nem sempre conseguimos dela oferir o que nós precisamos, ora como assistentes, ora como assistidos. Recuperar o valor da simplicidade, dar uma neutralidade dinâmica, não tomar posição. Pode muitos pensar assim, mas essa é uma situação confortável, ficar em cima do muro. Mas reflitamos. Será que muitas vezes uma chamada neutralidade dinâmica não convém a fazer com que a própria resolução do quadro possa acontecer pelas circunstâncias que a providência divina mobiliza? Esclarecer que somente o assistido poderá alterar o seu quadro pela vontade firme de mudanças. Nós podemos dar o nosso exemplo, nós podemos auxiliar, mas nós precisamos da colaboração do firme propósito de mudança daquele que se faz assistido. A análise e a compreensão das causas dos seus problemas possibilitarão a busca das soluções. Capacidade de saber ouvir. Na maioria das vezes o atendido quer simplesmente desabafar. Na falta de uma resposta para o problema, ele necessita de alguém que o ouça. A tendência disso é crescer entre nós. Precisamos, então, de uma habilidade interpessoal, dar-nos conta que temos 2 ouvidos e uma boca, fazer com que o bom tato psicológico em relação a situações onde nós, usando os nossos corações, vamos nos situar bem, e essas mãos, como diria São Francisco de Assis, com as nossas mentes estão lúcidas, iluminadas, os nossos corações estão sintonizados com os bons propósitos, as nossas mãos vão saber o que fazer. Que a gente reflita sobre isso, sobre procurar agir com sabedoria, procurando, obviamente, ser justo e bom com as situações. Tenha certeza que é o propósito de todos nós. Algumas outras propostas colocadas, vivenciadas. Manuel Filomeno de Miranda, nos seus projetos de atendimento, fala-nos em que é necessário aproximarmos-nos, que é preciso estender a mão, que é preciso recolher, amparar, que é preciso soerguer no rumo do bem, é preciso falar do bem, é preciso mostrar o bem, é preciso noticiar ele. Temos Vicente de Paula. Nossos esforços de elevação devem se destinar contra o vício e não contra o vicioso, proclama Vicente de Paula. Temos aí um exemplo de assistência. E temos o exemplo maior daquele que vem nos trazer lições de amor entre nós. Em qualquer situação por ele vivenciada, se nós procurarmos em nós reavivar nos nossos escaninos mentais, as nossas sensações, aquilo que ele nos deixou, vão se fazer essas suas lembranças. Mas vem as questões, Emmanuel, por exemplo, nos lembrando, porque ainda não conseguimos compreender a importância desse trabalho, que é o grande alimento espiritual e que jamais se perde.
Lembra-nos que o Evangelho é código de paz e felicidade, é construção de um novo mundo pela edificação do homem novo. Nós temos os nossos obstáculos. Então é preciso falar dos obstáculos no sentido de desenvolver as virtudes. A questão do interesse pessoal. Nós vivemos uma situação delicada, se nós não fizermos exercícios diários de sensibilização, de conscientização, nós engrossamos aquilo que o Chico Xavier chamava de turma do TBC, a turma da boa conversa, que vai, entre aspas, se inserindo nesse contexto e vai deixando as coisas rolar. E temos a questão do apego às coisas materiais, que de uma certa forma ainda muitas vezes nos insensibiliza, às vezes nos deixa enseguecidos para as questões de assistência. O mundo pode ser um lugar melhor para todos. Se nós tomarmos consciência de que nós, com as nossas ações chamadas individuais ou grupais, na forma de organização, nós vamos ter a grande oportunidade de fazermos a diferença. Muitas vezes nós entendemos que as nossas ações são muito pequenas e que elas não fariam diferença. Esse Espírito nos lembra que nisso não existem situações maiores ou problemas maiores ou menores, são todos importantes. Programa de desenvolvimento de virtude. Programa básico, combate ao egoísmo. Óbvio que na medida que nós falamos na humildade e simplicidade, nós precisamos nos ater a isso. E nós temos a questão, então, do egoísmo pregado por Kardec, que nos lembra que ainda é uma chaga presente em cada um de nós. A vivência do amor é o grande segredo. Ele o fez, deixou-nos as marcas profundas que somos chamados a revivenciar. Essa vivência, a ciência vai nos mostrando, se nós em termos religiosos temos dificuldade para nós conseguir nos ater a isso, nós temos os aspectos científicos mostrando que nós somos uma organização solidária, o nosso corpo é solidário. Os nossos neurônios são solidários. As conexões nervosas, os neurotransmissores, eles são solidários. Então, nós somos convidados, nós estamos falando aqui de solidariedade, a seguir a nossa própria origem, fazer com que nós aumentamos, por exemplo, a serotonina, que é chamado hormônio da felicidade. Fazendo como? Colocando em prática aquilo que está ao nosso alcance. Colocando dessa forma, né, o nosso corpo sob a ação de hormônios da felicidade. Estimula a continuidade e o impulso, melhora a reação final e a nossa própria condição chamada orgânica. Querendo ou não, nós vamos estar sempre ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. E dessa forma nós podemos refletir a luz ou não. Vai depender dos nossos posicionamentos. O bem precisa ser veiculado, precisa ser trabalhado. E a providência divina nos lembra que a virtude não está banida da terra. Muito pelo contrário, quanto a certos pessimistas. Sem dúvida, ainda existe o mal na terra, mas as notícias do bem precisam correr. Nós precisamos noticiá-las. Se existe uma dificuldade, a fé inabalável, a bondade e a misericórdia de Deus estão aí nos assistindo. Dificuldades atuais são sempre temporárias. Nós somos seres em evolução, nós estamos aqui passando e existe a possibilidade de construir um mundo de paz e felicidade. E as características da nova era, com aqueles que nos fazem companhia, às vezes como mais tenros, nos levam à reflexão e atenção. O progresso moral já se faz, as inteligências estão aí. Conter as nossas paixões, controlar os nossos vícios, trabalhar as nossas más tendências. E já existe então um mundo melhor. Por que não procurar espelhá-lo a partir de nós? Fazer com que a nossa forma de ser fale muito mais do que as nossas palavras. Os nossos pensamentos ajudem na edificação de um mundo melhor. Já existe esse mundo melhor que nós somos convidados, então, a partir de nós, a atrelar a essa chamada consciência cósmica, a providência divina que instrui em cada dia com oportunidades renovadas. Ele já nos disse, conhecerei meus discípulos por muito se amarem uns aos outros. Criando um mundo melhor, sem medo, as lágrimas passarão a ser de alegria. As nações vão fazer o quê? Vão deixar de gastar tanto que tem gasto e vão transformar as espadas em arados. Haverá alegria, especialmente em comemoração aos dias de amanhã, então. Nós precisamos da alegria juvenil. Nós precisamos da alegria das crianças. Precisamos noticiá-la. O mundo será de paz, esperança, amor. O impedimento não está na lei, o impedimento não está na nossa organização. Nós temos o universo conspirando a nosso favor no sentido de nós nos integrarmos e realizarmos a assistência. E são estes os nossos votos. Em função do horário que nós temos, a nossa questão é que trazer alguns elementos que nos permitem reflexionar e fazer com que a interiorização
disso que foi aqui falado, o sentido, possa nos auxiliar em nossos posicionamentos, reforçar mesmo as nossas convicções, ajudar na construção de um sistema de fé que nos sustente nas horas difíceis que todos temos e fazer com que essa esperança em dias melhores, considerando que o dia de amanhã é um dia de folha em branco, que eu posso preencher com as minhas disposições, e ele sempre nos diz, onde haverá 2 ou mais de 2, eu estarei ali, e a paz dele que esteja entre nós.